Será que a Bíblia é um ditado de Deus ao ouvido de alguém que pôs por escrito o que Deus ditou? Essa noção de inspiração bíblica não é a noção atualmente da Igreja Católica e algumas das vossas questões têm essa dificuldade. Então a inspiração bíblica é, em primeiro lugar, a relação de um povo com Deus ao longo dos séculos e a presença do Espírito de Deus nesse povo. É a história a acontecer e é por isso mesmo que essa história, em primeiro lugar, é inspirada por Deus. A história da fé daquele povo que viveu na obediência ou às vezes na desobediência à vontade de Deus, e Deus que manifestou a sua fidelidade, a sua presença permanente com aquele povo. E então é nesse contexto de uma história, de uma relação, que os textos bíblicos vão sendo gerados, vão sendo inspirados a partir da história e vão sendo escritas todas aquelas coisas e apenas aquelas coisas que ao longo dos séculos, lá está, o Espírito de Deus foi inspirando naquele povo, em pessoas concretas que tomaram decisões para escolher e guardar determinados textos. Outro aspecto muito importante é o dos géneros literários. Nos estudos bíblicos atuais, reconhecer corretamente o género literário e a forma como a mensagem de fé é transmitida através desse género literário é decisivo. Um exemplo muito simples: se lermos os livros históricos das Crónicas e dos Reis, encontramos aí um género literário específico de contar a história dos reis de Israel. Mas se formos ler o livro do Cântico dos Cânticos, temos um poema de amor, e obviamente a maneira como interpretamos um poema ou a maneira como interpretamos uma narrativa histórica é muito diferente. E é só assim que não caímos nos fundamentalismos. Sabias que muitos textos da Bíblia foram primeiro contados oralmente e depois é que foram passados a escrito? Esse é um aspecto muito importante que nos recorda a história da redação dos textos. Primeiro foram histórias repetidas, contadas oralmente, algumas delas durante muitos séculos, e depois é que foram postas por escrito, e depois de serem postas por escrito foram copiadas, completadas, aumentadas, etc. Em todo esse processo da redação dos textos está a história do povo, a história dos acontecimentos, está a fé daquele povo, a presença de Deus com o seu Espírito, que vai conduzindo a história, que vai inspirando as pessoas, e a partir daí o texto bíblico foi-se formando a pouco e pouco. Não é verdade que a Bíblia conta a história da criação. Se viste os vídeos anteriores sobre a inspiração bíblica, percebes o que eu quero dizer. O que a Bíblia faz é afirmar a fé no Criador. Todo o universo tem origem numa vontade e numa sabedoria e num amor que vêm de Deus, vêm do Criador. É essa a experiência do povo bíblico. A partir dessa experiência, então, o povo recorreu a duas linguagens diferentes, que são as que encontramos no livro do Gênesis. O primeiro é a linguagem poética, no poema da criação em 7 dias, e o segundo é a linguagem mítica, na narrativa à volta da figura de Adão e Eva. Vou desenvolver isso nos vídeos seguintes. Para afirmar a fé no Criador, o redator final do livro do Gênesis reuniu duas histórias diferentes, digamos assim. A primeira, o poema da criação em 7 dias, numa linguagem poética, e a segunda, na história à volta de Adão e Eva, numa linguagem mítica. Ambas afirmam a mesma coisa, a fé no Criador. Todo o universo tem uma lógica segundo a sabedoria, a vontade e o amor do Criador. E o ser humano, o homem e a mulher, também têm um dinamismo, uma lógica, uma forma de ser, que também são fruto da vontade, do amor e da sabedoria do Criador. Claro que esses relatos recorrem aos conhecimentos científicos que havia naquele tempo, e por isso o que nos importa não é tanto a maneira como eles descrevem a criação, mas sim o que eles afirmam do porquê que o Criador criou o mundo, por amor.